Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre a oração em outras línguas. A oração em outras línguas, o papel da oração em línguas na vida do cristão. E vamos lá aos tópicos dessa aula. Os tópicos a serem estudados vão ser oração em outras línguas, vamos fazer uma breve ementa, os dons espirituais e suas funções, a oração em línguas de forma geral, a variedade de línguas descritas na Bíblia, o papel da oração em línguas para edificação pessoal, processo de oração em outras línguas e como receber o batismo no Espírito Santo. Aí pergunta, se vocês tiverem algumas dúvidas, é só colocar nos comentários embaixo, que logo abaixo que eu vou poder responder. Quando eu tiver um tempinho, eu respondo para vocês. Vamos lá falar sobre oração em outras línguas, né? Lá em 1 Coríntios 14:2 fala o quê? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, segredos divinos. Então, a oração em línguas, o que ela vai fazer? Em primeiro lugar, esse curso tem por objetivo o quê? Falarmos sobre a oração em línguas, especificamente línguas para edificação pessoal, que é uma das modalidades, que é uma das espécies de oração em línguas, porque oração em outras línguas, como nós vamos ver mais adiante, é um gênero no qual comportam várias espécies, mas comportam 4 espécies, que nós vamos ver logo adiante. Vamos para os dons espirituais e suas funções. Lá em 1 Coríntios 12:8-10, fala da seguinte forma: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, os dons da fé, os dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade de interpretá-las. Lá em Efésios 4:11-16, fala sobre os 5 ministérios, que são apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E lá vocês vão ver o quê? Qual a função do apóstolo. O apóstolo, dons que são predominantes na vida do apóstolo é o quê? Dons de discernimento de espírito, dons de sabedoria, palavra de sabedoria, de conhecimento. E também pode ter também dons de discernimento de espírito, mas com preferência palavra de sabedoria, de conhecimento. O apóstolo ele tem muitos dons de revelação, conhecimento revelado. Um exemplo interessante para que vocês possam perceber melhor, vocês vão ver o quê? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha muito forte esses dons, palavra de sabedoria, de conhecimento. É tanto que se vocês derem uma olhada nas escrituras sagradas, o que é que nós vamos perceber? Que grande parte do Novo Testamento foi feito por quem? Pelo apóstolo Paulo, por causa desse dom que era muito forte na vida dele. E assim, vocês vão ver também outros dons na vida dele, como dons de cura, discernimento de espíritos e outros dons. Só que esses 2 dons iniciais que eu disse a vocês, eles são muito fortes por causa do ministério deles. E aí é o que acontece com os dons, assim, dependendo do ministério que a pessoa for exercer, tem alguns dons que são bem fortes na vida delas, podendo elas intercalar entre outros dons. Só que aqueles dons são mais fortes, né? Dependendo da necessidade, o Espírito Santo vai permitir que, por exemplo, um profeta que ele não tem, normalmente o profeta ele não tem dons de cura, ele tem, os dons dele é mais para instruir a igreja a andar no caminho correto. Só que, eventualmente, ele pode orar por uma pessoa, a pessoa ser curada, eventualmente. Só que não é um dom que é forte na vida deles.
Então, algo que foi muito interessante, em que o apóstolo Paulo ele fala lá, né, em Efésios 4, 11 e 16, que ele fala o quê? Onde ele fala sobre os dons e sobre os ministérios, ele fala o quê? A diversidade de dons, de ministérios, só que o Espírito é o mesmo. O Espírito que opera neles é o mesmo, ou seja, mesmo que eles exerçam funções completamente distintas, por causa do ministério que eles exercem, o Espírito Santo neles é o mesmo. Assim, para poder explicar de forma para que vocês possam entender melhor, eu trouxe um exemplo bem interessante aqui, que está aqui logo nesse slide. Aqui temos aqui uma cozinha, né? Temos aqui uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, micro-ondas, sugar, ar-condicionado. Aqui temos todos uns equipamentos na cozinha que vocês perceberam o que acontece, que ao serem conectados à energia, cada um exerce uma função completamente distinta, mesmo elas estão conectadas ao mesmo gerador. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, assim, mesmo que nós exerçamos dons completamente distintos, porque devido ao ministério, né, que Deus colocou para que nós venhamos exercer, o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo que opera em nós é o mesmo. Vamos para a oração em línguas de forma geral. Nessa parte aqui, nós vamos falar sobre o grande plano de amor de Deus. Qual foi o grande plano de amor de Deus? Inicialmente, o que aconteceu? Lá temos o Jardim do Éden, onde Adão e Eva, eles estavam lá vivendo com Deus, e Deus ele falou que eles não, para que eles poderiam comer de todos os frutos, menos daqueles frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram do fruto. O que aconteceu com eles? Morte eterna. Porque Deus falou, no dia que vocês comerem, morrerão. E aí, o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos, né, do jardim, e nós, seres humanos, fomos condenados à morte eterna, ou seja, a separação eterna de Jesus, de Deus. E aí, o que Deus fez? O grande plano de amor dele, que é o quê? Para nos resgatar. Ele teve uma ideia, que foi o que fez com que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu em nosso lugar, e aí quando Jesus morreu, restabeleceu a comunhão que nós tínhamos perdido com Deus. Então, nós que estávamos separados, nós todos iríamos ao inferno, porque nós estávamos condenados à morte eterna. E aí, depois que Jesus morreu, foi restabelecida essa comunhão. Então, toda pessoa que aceita Jesus, um dia ela vai ter o privilégio de viver eternamente com Deus. E esse grande plano, sobre o grande plano de amor, o que acontece? Deus aqui na Terra, Deus ele nos amou de tal forma que ele criou um plano para cada um. Ou seja, toda pessoa que existe nessa Terra, ela tem um propósito. Todas as pessoas. Às vezes a gente acha que propósito é só para quem é do ministério, só para quem exerce funções eclesiásticas. Mas não é verdade. Deus ele pode usar o propósito. Deus pode usar uma pessoa em uma profissão específica, por exemplo, um juiz na profissão dele lá. Deus pode usar aquela pessoa naquela função. Por quê? Porque aquela pessoa ali, ela vai influenciar através da vida dela, pessoas vão ser salvas, e várias pessoas daquelas ali, elas nunca iriam na igreja, por exemplo, elas nunca iriam conhecer o amor de Deus, mas através daquela pessoa que está ali naqueles locais, Deus coloca pessoas em locais estratégicos, para que através da vida daquelas pessoas, as outras sejam salvas, as outras conheçam a Jesus. E o grande plano de amor de Deus foi ser um propósito que Deus colocou para cada um. E aí Deus falou assim, Deus o quê? Enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui conosco. E através do Espírito Santo, né, quando a pessoa aceita Jesus,
aí quando ela aceita Jesus, ela é batizada pelo Espírito Santo, aí ela começa a falar em línguas, o plano de Deus vai sendo descortinado na vida dela, vai sendo revelado a ela. E, através disso, ela vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ela. Vamos falar agora sobre as variedades de línguas descritas na Bíblia. Quais são as várias? Como eu disse, que o nome oração, o termo línguas é gênero, onde comportam várias espécies, 4 espécies, que são línguas para edificação pessoal, línguas para interpretação, línguas com profundos gemidos para intercessão, línguas como sinal para o incrédulo. Vamos para línguas para edificação pessoal, que é o nosso objeto de estudo. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, que são segredos divinos. Então, olha só o tanto que é interessante esse aí. O que ele fala? Quem fala em língua desconhecida não fala aos homens. Então, o que ele está querendo dizer? Primeiro, eu vou fazer uma explicação básica, que é línguas para edificação pessoal. Em primeiro lugar, eu vou explicar para vocês como funciona, o que é línguas para edificação pessoal. Que ele fala assim, que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. O que ele está querendo dizer? Que uma coisa que você vai perceber é que a oração em outras línguas, essa língua aí para edificação pessoal, ela não tem por objetivo, o objetivo dela não é que nós entendamos. Não possui por objetivo nós entendermos. Por quê? Aí você sabe por quê que eu acredito que Deus não permitiu com que nós entendamos? Porque quando nós oramos em outras línguas, essa língua para edificação pessoal aí, Deus ele vai cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Ele vai mexer em todas as áreas, ele vai tirar o que não presta e vai estar implantando em nós a mente de Cristo. E vai estar cumprindo ali o propósito de Deus. Então, o que acontece com essa língua para edificação pessoal? Não tem o propósito que nós entendemos, porque se nós entendêssemos, o que poderia acontecer? Poderia acontecer da seguinte forma: nós iríamos escolher algumas áreas. Não, essas áreas aqui estão horríveis, vou deixar Deus cuidar dessas áreas aqui. Não, essas aqui estão ótimas, essas aqui pode deixar que eu cuide, Senhor. Essas aqui eu cuido. O que acontece? Dessa forma, iria atrapalhar os planos de Deus. O plano de Deus para nossas vidas seria frustrado. Provavelmente não ia ser cumprido, porque nós não entregaríamos todo o nosso ser para que Deus cuidasse. E outra parte interessante também da língua para edificação pessoal, que ele fala assim, porque ninguém entende, é ninguém mesmo. Assim, quando essa língua para edificação pessoal, eu não entendo, mas assim, outra coisa interessante também é que o diabo não entende o que nós estamos falando. Ele não sabe absolutamente nada do que nós estamos falando. Quando nós falamos em outras línguas, ele não sabe. E isso é muito bom, porque ele não vai conseguir atrapalhar os planos, porque ele não tem a menor ideia do que está sendo dito. E outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, como acontece esse processo de oração em línguas. Aí você pode perguntar, mas como ocorre? Deixa eu mostrar para vocês o tanto que é interessante esse processo de oração em línguas. É assim, quando eu abro a minha boca e começo a orar em línguas, o que acontece? Eu oro, como é gerada essa oração? Quem gera essa oração não sou eu, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera a oração. O Espírito Santo gera a oração. O Espírito Santo coloca essa oração na minha mente e eu falo. Então, não sou eu que crio essa linguagem. Essa linguagem é o Espírito Santo, que é Deus, cria essa linguagem e coloca no meu espírito. E eu falo. E assim, o que eu quero mostrar para vocês? Que o Espírito Santo, às vezes, a gente, assim, ninguém fala, mas assim, eu tenho uma pequena impressão que parece que
as pessoas veem como o Espírito Santo como se fosse o terceiro do pódio, né? Primeiro lugar, Deus, segundo Jesus, terceiro, o Espírito Santo. Espírito Santo em terceiro lugar. E não é dessa forma. Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles estão no mesmo patamar de igualdade. Não há hierarquia entre eles, eles estão no mesmo patamar de igualdade. E eles simplesmente têm esses papéis, eles simplesmente exercem papéis diferentes para que nós possamos entender. Eles simplesmente pegaram papéis diferentes aqui na Terra, para que nós possamos entender. Mas todos eles estão no mesmo patamar de igualdade. Então, assim, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, que é Deus, né? O Espírito Santo, que é Deus, o Espírito Santo, que é Deus, ele gera essa linguagem sobrenatural, ele coloca na minha mente, eu falo, e eu mando essa linguagem vai para Deus. Então, a oração em línguas é Deus, o Espírito Santo, que é Deus, falando com Deus as maravilhas de Deus, e ministrando a meu espírito, ministrando a minha mente sobre tudo aquilo que deve mudar, tudo aquilo que vai ser mudado. E outra coisa interessante também sobre as línguas para edificação pessoal, vamos lá, continuando, né? Que ele falou assim, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Essa parte é uma parte que tem bastante controvérsia, né? Vocês vão ver. Aí o que nós podemos pensar, né? Aí você pensa assim, então, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Ele está falando assim que quando eu estiver em um lugar, por exemplo, numa igreja, que tem um pastor lá está pregando, as pessoas cantando, eu posso orar em línguas altas? Posso. A resposta é posso, desde que eu consiga interpretar. Agora, se eu não consigo interpretar, eu não devo falar alto. Por quê? Porque quando eu falo em línguas altas e eu interpreto, o que acontece? Eu edifico a igreja. A igreja é edificada. Agora, se eu orar em línguas, aí você pergunta, então, se essa língua para edificação pessoal, eu não posso falar na igreja? É verdade ou não? Não é verdade. Porque o apóstolo Paulo fala assim, fique calado, falando consigo mesmo, com Deus. Ele está falando o quê? No caso dessa linguagem, língua para edificação pessoal. O que é essa língua para edificação pessoal? É aquela língua em que eu falo, só que eu não sei o que ela significa, eu não sei as palavras, a interpretação daquilo. Então, assim, se eu não sei, eu não posso falar algo que eu vou prejudicar as pessoas que estão próximas de mim, visto que elas não serão edificadas somente a mim. Mas eu posso orar? Posso, desde que seja bem baixinho, falando consigo mesmo e com Deus, ou seja, falar de uma forma que seja bem baixinho, imperceptível, praticamente, para que eu não prejudique para que eu não atrapalhe o culto, não atrapalhe as pessoas que estão ao meu redor. Vamos para o próximo. Línguas para interpretação. Essa modalidade de língua para interpretação é muito interessante. Como é que funciona essa língua para interpretação? Essa língua para interpretação funciona da seguinte forma. Normalmente ocorre em cultos, né, lugares com bastante pessoas. Essa língua com interpretação é quando a pessoa ela ora em línguas e ela mesma interpreta. Ela começa a orar em línguas e interpretar. Também tem uma segunda forma. Uma pessoa ora em línguas e outra interpreta que aquela pessoa está orando. Então, essa língua para interpretação, ela funciona dessa forma. Qual a finalidade dessa língua? Normalmente, ela é uma língua que tem finalidade pode ser para exortação, aí pode ser também para consolar alguma pessoa a respeito de alguma coisa. Deus está falando ali para alguém a respeito de algo. E mais ou menos esse o objetivo dessa modalidade de línguas. Vamos para a próxima, línguas com profundos gemidos para intercessão. Essa oração em línguas aí,
é uma que a pessoa, às vezes, ela pode estar na casa dela, ou então ela pode estar em igreja. Normalmente é quando ela está sozinha, né? Aí ela está ali orando, ou às vezes ela nem está orando, aí, de repente, as línguas explodem naquela pessoa. Aí ela sente aquela profunda urgência de começar a orar. E ela começa a orar em línguas, começa a orar, começa a orar. Essa pessoa, ela sabe que ela está orando com profundos gemidos, que o nome fala mesmo. Quando a pessoa está orando quando o Espírito Santo está, ele impele a pessoa a orar com profundos gemidos, a pessoa começa a orar como se ela estivesse gemendo mesmo. E aí ela não, normalmente ela não sabe para que ela está orando, mas ela sabe no espírito dela que ela está orando por alguma causa. Que causa pode ser? Que causa seria? Pode ser pela família dela, por algum acidente, para que ela livrar familiar de acidente, pode ser por cidade, país, nações. Então, assim, pode ser específico, mas pode ser geral também. Então, o Espírito Santo, ele faz com que essa pessoa ore no momento de necessidade. E aí, o que acontece? Normalmente, posteriormente, essa pessoa, Deus, ele mostra qual o motivo que ela estava orando aquele dia, no caso dessa língua, com os profundos gemidos para intercessão. Normalmente, depois o Espírito Santo mostra. Vamos para a próxima, língua como sinal para o incrédulo. Essa modalidade, temos duas espécies. Temos duas modalidades que eu percebi. A primeira modalidade, eu vou mostrar para vocês, está lá em Atos 2, do 4 ao 11, que aconteceu quando? Lá em Pentecostes, onde o Espírito Santo, onde as pessoas estavam, aconteceu onde as pessoas estavam lá, tinha um grupo que estava orando lá na cidade de Jerusalém, eles estavam lá, e ao redor deles tinham várias pessoas, eles começaram a orar em línguas, eles começaram a orar em línguas e várias pessoas de várias nacionalidades, como pardos, medos, elamitas, pessoas que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e vários países, várias pessoas de várias nacionalidades, vários idiomas, eles conseguiam entender o que eles estavam falando. Então, essa modalidade de língua, e os crentes, eles oram em línguas mesmo, eles não falam um idioma específico, eles estão falando em línguas mesmo, e de alguma forma o Espírito Santo faz com que várias pessoas de várias nacionalidades, estando no mesmo lugar, consigam entender o que aqueles homens de Deus ali estão falando. Lá falam, e essa língua é como sinal para incrédulo, porque todos ouviram e creram, né? Porque eles ouviram, eles estavam entendendo o que eles estavam orando em línguas, eles estavam falando sobre as grandezas de Deus. Então, eles entenderam e eles creram. Por isso, línguas como sinal para o incrédulo. Temos também outra modalidade de línguas como sinal para o incrédulo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, digamos assim, que um pastor brasileiro, em uma igreja, um pastor que é brasileiro, numa igreja brasileira, ele está ali pregando no culto normalmente, e de repente as línguas explodem, e ele começa a falar outro idioma, começa a falar inglês. E o que acontece? Um americano que está ali logo à frente começa a entender e começa a ficar maravilhado, porque ele começa a falar com ele, né, e falar no idioma dele. Esse é outro sinal de línguas como sinal para o incrédulo. E ele vem e aceita Jesus, ou ele se conserta, né, assim, dependendo da mensagem que está sendo dita ali para ele. Então, essa é outra modalidade de línguas como sinal para o incrédulo. Vamos falar sobre o papel da oração em línguas para a edificação pessoal. O que fala?
Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, que é segredo divino. Então, qual o papel da oração em línguas? Ela vai fazer isso, como eu disse, a gente não entende, né? Porque não é essa a finalidade da oração em línguas para edificação pessoal, não é que nós entendamos. A finalidade é nós orarmos para que Deus esteja ali limpando tudo aquilo. Já pensou assim, se você estivesse orando ali, tem alguns processos, né? Você está lá orando em línguas, começasse você começa a se entender, que saia toda arrogância, saia toda inveja, todo espírito de lascívia. Aí você não ia orar isso, está amarrado em nome de Jesus. Porque às vezes são coisas ali que existem coisas nas nossas vidas que estão ali tão escondidinhas que nem nós sabemos que temos. Está ali tão guardadinho ali, e a oração em línguas, ela vai tirar tudo, ela vai arrancar tudo que não é de Deus, ela vai tirar. Ela vai tirar. Se você não desistir, você vai se tornar santo como Cristo é santo. Esse é o objetivo da língua para edificação pessoal. E eu vou falar sobre quais são os benefícios da oração em línguas para edificação pessoal. A oração em línguas, gente, para edificação pessoal, tem vários benefícios. Tem um benefício que eu vou mostrar, que eu vou falar para vocês, que vocês orando todos os dias, né, consistentemente em línguas, você pode perguntar, mas quantas horas, Rosana, eu oro em línguas? O David Robertson fala assim, gente, ora 8 horas por dia. Você pode orar 8, 4, 2 ou pelo menos 1 hora por dia, pelo menos 1 hora por dia. Eu vou falar para você o que acontece, quais são os benefícios que vocês vão notar, assim, de uma forma incontestável. Um dos primeiros benefícios que eu percebi é o quê? As escrituras sagradas, elas vão ser abertas para você. Você vai ler, um dos primeiros objetivos, um dos primeiros benefícios, você vai ver o conhecimento revelado. O que é conhecimento revelado? É você ver as escrituras da forma que Deus quis dizer. Você vai ver o que Deus quis dizer nas escrituras. Você vê lá o apóstolo Paulo, quando ele fala, o apóstolo Paulo, ele orava muito lindo, por isso que ele teve conhecimento revelado. Ele fala bem assim, o que eu recebi, ele falou assim, o que eu recebi não foi de homem. Ele fala sobre as escrituras, homem algum me ensinou. Eu recebi, toda a revelação foi vinda do próprio Espírito Santo. Então, um dos benefícios que você vai ver é esse conhecimento revelado, que é Deus, o Espírito Santo vai te mostrar a palavra de Deus. E aquilo vai gerar muita fé em você. Porque, assim, quando o Espírito Santo ele revela algo para você nas Escrituras, aquilo ali não é só uma palavra. Quando, às vezes, a gente lê a Bíblia, parece estar tão seca, né? Mas quando o Espírito Santo revela, é diferente. Porque, assim, aquilo é aberto para nós, é impresso no nosso espírito. É algo, assim, sobrenatural. Uma coisa que nós temos que entender é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é física, né? Ela é física. Ela é física porque ela é palpável. Eu posso tocar na Bíblia, posso tocar nas Escrituras, mas o conteúdo não é. O conteúdo da palavra de Deus não é físico, é espiritual. E para você entender algo espiritual, você tem que estar no Espírito. A palavra de Deus fala que o homem carnal não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, assim, quando você começa a orar em línguas consistentemente, todos os dias, você vai ter o conhecimento revelado, porque Deus mesmo vai te mostrar como o que cada palavra está querendo dizer nas Escrituras. E outra coisa também, outro benefício que vocês vão ver sobre a língua para edificação pessoal, que vocês vão ver que é muito forte também, é a fé. A sua fé, a Bíblia fala lá que ora em línguas, a sua fé edificada.
Edifica-se na fé santíssima. Que fé santíssima é essa? Essa fé santíssima é a própria fé de Deus. É aquela mesma fé que ressuscitou Jesus dentre os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É essa fé que você é edificado. E quando você, cada dia mais que você orar em línguas, como diz o pastor Heber Rodrigues, você vai ter dificuldade, de duvidar, você não vai ter dificuldade de crer, você vai ter dificuldade de duvidar, porque a fé vai ser uma coisa natural. Porque cada dia, sabe o que acontece? Cada dia que você está orando, Deus está imprimindo a palavra dele no seu espírito. Não vai ser uma pessoa falando ali, está impresso no seu espírito. Você sabe que Deus, ele está ali. Você sabe que não é só uma palavra vazia, que a palavra de Deus é Deus mesmo, é Deus ali. É Deus ali falando com você. Outro benefício da oração em línguas que ela nos ajuda nas nossas fraquezas. Que lá fala assim, o que são fraquezas? São pecados. Pecados que, às vezes, tem pessoas que são crentes, que se esforçam, mas, mesmo se esforçando, existem pecados que elas não conseguem se livrar. Mas eu falo com vocês, se vocês continuarem orando consistente em línguas, o Espírito Santo ele vai te ajudar. Você não precisa fazer isso sozinho. O Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar. Aí nós vamos passar agora para próximo item, os processos da oração em línguas. Esses processos aqui, eles fazem parte do item anterior que nós falamos sobre línguas para edificação pessoal, né? Quando você começa a orar em línguas todos os dias, aí vamos para os processos da oração em línguas. Aí temos esse processo aí, temos o processo de mortificação e o processo de edificação. O que acontece? Vamos para o processo de mortificação. Lá em Mateus 15:13 fala: mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, o processo de mortificação é isso. Ele visa arrancar toda planta. O que é planta que meu Pai não plantou? É tudo aquilo que... todos os pecados, tudo aquilo, todo aquele mal, todo pecado, toda forma de pensamento errado vai sendo retirado da nossa vida. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada, e é arrancado mesmo, se você persistir, não desistir. Aí eu vou te mostrar algo interessante, um exemplo interessante. O que acontece com esse processo de mortificação? Quando nós começamos a orar em línguas, o que acontece? Deus ele vai lá para nos limpar. Por que ele tem que arrancar planta? Vou explicar em uma forma de exemplo que eu acho interessante. Digamos assim que Deus ele quer construir uma casa em nós, quer construir uma linda casa com tudo perfeito, fazer uma casa bem planejada, com uma boa fundação. Só que o que acontece? Lá em nós já tem uma casa, inclusive uma casa muito feia, toda bagunçada, toda quebrada, cheia de rachaduras, fissuras, todo tipo de defeito, toda cheia de mato. Como é que Deus vai construir uma casa onde tem uma casa? Aí o que ele vai fazer? Primeiro ele tem que derrubar essa casa. Aí depois construir. A derrubada dessa casa, ele vai arrancar os matinhos, né? Que são os pecados, todo aquele mal ali, e vai derrubar aquela casa. Aí ele derruba aquela casa, aí depois ele constrói, né? Mas nós estamos falando agora da primeira fase, que é a fase de mortificação. Então, essa fase de mortificação, para mim, eu quero exemplificar para vocês, vou falar sobre dois itens interessantes, que é a vontade própria e processo de mortificação. Assim, o que é vontade própria? Vou iniciar com um exemplo. Vontade própria é o quê? É a vontade de você conseguir, né? Você tem objetivos na vida, você correr atrás dos objetivos e alcançá-los, por seu esforço próprio, vontade própria. Aí eu vou
Por exemplo, digamos, um exemplo bem interessante que eu acho que vai explicitar melhor para vocês isso. Por exemplo, digamos assim, a Gertrudes, né? Uma mulher que ela quer muito emagrecer. Ela quer muito emagrecer e ter uma alimentação mais saudável, né? E ter uma alimentação mais saudável. O que acontece? Aí a Gertrude, ela gosta muito de comer doces. Aí ela fala assim, eu nunca... Aí ela coloca na dieta, eu não vou mais comer doce, olhou lá, viu que doce faz muito mal para a saúde e tal. Pronto, eu nunca mais vou comer doce. Aí a Gertrude, ela passou muito tempo sem comer doces, muito tempo mesmo. Afinal de contas, ela é muito disciplinada. Ela passa mais de 3 anos sem comer doces. Todos os dias ali, e ela consegue, com a vontade dela, com vontade própria, né? Não comeu mais doces. Aí um belo dia, a Gertrude soube de uma notícia assim, terrível, devastadora para ela. O que aconteceu? Ela descobriu que o namorado dela, o Persiliano, um namorado assim, de longa data, né? Tinha mais de 5 anos de relacionamento, tinha traído ela com a melhor amiga dela. Ela ficou devastada, saiu na rua correndo na rua e atacou a primeira loja de doces que ela viu. E nunca mais ela conseguiu largar de comer doces. Assim, o que acontece com a vontade própria? E é isso que acontece com a vontade própria. O que acontece com a vontade própria? A vontade própria, em si, ela não é uma coisa ruim. Por exemplo, a vontade própria para você alcançar objetivos na vida e alguns outros aspectos funciona muito bem, mas no que tange a pecado, não é a melhor opção. Por quê? Porque a vontade própria, a pessoa, ela se esforça, só que o mal continua ali nela, pronto a emergir, a aparecer a qualquer momento. No momento de fraqueza, ela corre o risco de reincidir naquele problema que ela jurou para si, que nunca mais faria. E é por isso que vocês vão ver que muitos pregadores caem. Por quê? Porque só anestesiou. Sabe quando você vai arrumar dentes e aí eles fazem lá os procedimentos, colocam anestesia bem forte, né? Você não sente nada. Nossa, fica uma maravilha. Mas depois de um tempo, quando a anestesia acaba, gente, é uma dor excruciante. E é isso que acontece com a vontade própria, porque ele só anestesia aquele problema, só que o problema continua lá, pronto para emergir, pronto para aparecer a qualquer momento. Essa é uma forma razoável de resolver as coisas, mas não é o melhor. Vamos para o processo real, processo que realmente vai mudar as nossas vidas, que é o processo que através da oração em línguas, nós entramos no processo de mortificação. Diferente da vontade própria lá, aí nós vamos ali para o processo de mortificação, né? O processo de mortificação, ela acontece da seguinte forma. Digamos assim, o nome já fala, né? Mortificação de morte. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Ela vai arrancar áreas da nossa vida que são contrárias à palavra. Porque cada dia que você ora em línguas, um pouquinho de Cristo, um pouco da mente de Cristo é implantado em você. Cada dia que você ora, você recebe um pouquinho da mente de Cristo. Então, para que a mente de Cristo seja implantada em você, primeiro a gente tem que arrancar os matos e derrubar a casa, né? O que o Espírito Santo faz? Arrancar, que é a mortificação, é de morte mesmo. Vai matar tudo aquilo que não é de Deus, vai sendo arrancado e derrubando a casa. E aí, esse processo de mortificação, eu vou dar um exemplo bem interessante. Digamos, o João, um homem muito honesto, um trabalhador honesto, um homem de Deus. Aí ele aceitou a Jesus como seu Salvador. Aceitou a Jesus e logo após ele recebeu
recebeu o Espírito Santo, né? Recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas. E aí, só que o que acontece na vida de João? João, ele tem um vício terrível por cigarros. Ele é um fumante assim compulsivo, não consegue largar, ele é apaixonado por Jesus, só que ele não consegue largar o cigarro. Aí ele vai para a igreja, ouve os cultos, quando ele chega em casa, ele fica se sentindo mal, porque ele não consegue largar o cigarro. Só que acontece com o João, que depois que ele foi batizado, ele começou a orar em língua todos os dias, consistentemente em línguas. E aí, o que aconteceu? Um belo dia na vida de João, ele estava orando lá em línguas, e ele viu aquele cigarro, ele estava fumando, ele sentiu tanto nojo daquele cigarro, e jogou lá para longe dele, e nunca mais fumou. O que acontece com João? O que aconteceu com João? Sabe o que aconteceu? É porque ele viu aquele pecado da forma como que Deus vê. Na oração em línguas, Deus faz você ver aquele pecado da forma com que ele vê. E você nunca mais vai querer se aproximar daquilo. Por quê? Porque acontece um processo de morte ali. Depois, com o tempo, o que você vai perceber? Como eu disse no processo, o que aconteceu com ele foi isso. Aí ele nunca mais reincidiu. E no processo de mortificação, ele faz isso. Daqui a um tempo, quando vocês vão orando consistentemente em línguas, vocês vão ver que algumas formas de pensamento, algumas maneiras de pensar que você tinha, algumas formas assim de pensamento, raciocínio, princípios de pensamento, de argumentos, você vai tentar acessar na sua mente, você não vai encontrar mais. Você sabe por quê? E você vai ter aquela sensação de vazio ali. Mas você sabe por que aquilo aconteceu? Porque quando você ora em línguas, você autoriza o Espírito Santo a arrancar tudo que é contrário a Deus. Mas aí você fala, nossa, mas eu fiquei com a sensação de vazio, parece que eu fiquei com a sensação de vazio. Não se preocupe, porque vai ser edificado no próximo slide, que é o processo de edificação pessoal. Mas antes eu quero falar, gente, e o que acontece na vontade própria com o processo de mortificação? A vontade própria, ela não resolve o problema, é só anestesia, como eu disse na questão lá do dentista, só anestesia a dor. Anestesiador, só quando a anestesia acaba, se você não tomar vários remédios, você nem consegue, né? Depois que a anestesia acaba, fica uma dor excruciante. O processo de mortificação, não, ele tira. Ele tira. Sabe por que você não vai cometer aquele pecado mais? Porque aquele pecado não faz parte mais de você. Não faz parte da nova natureza que foi implantada em você. A oração em línguas, ela vai implantar a nova natureza, que é a natureza de Cristo em você. Vamos para o próximo processo, que é o processo de edificação pessoal. A edificação pessoal está em Romanos 12, 2, que ele fala, e não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, esse processo de edificação, como diz, é edificar. Deus ele vai começar a edificar. No processo lá de mortificação, Deus ele não estava tirando os capins, o Espírito Santo estava ali tirando todo o mato, derrubando aquela casa, e o processo de mortificação já foi tirado os matos, está construindo uma casa. No seu espírito está sendo construída uma casa. Que casa é essa? Essa casa aí você vai estar sendo construída você vai estar sendo edificada sobre os princípios da palavra de Deus. Ele vai colocar você também sobre a mente de Cristo. A mente de Cristo, pensar como Deus pensa. O processo de edificação ele faz isso. O processo de edificação ele vai fazer exatamente isso. Vamos para o finalzinho, né? Que é
como receber só voltando um pouquinho aqui sobre o processo de edificação, vamos falar quais são os benefícios, né? O processo de edificação, ele vai colocar em nós o quê? A mente de Cristo. Com o tempo, você vai ver que você vai estar diferente. O processo de edificação, você vai ficar com uma forma de pensar diferente. Você não vai pensar igual você pensava antes, você vai começar a pensar diferente, você vai começar a falar diferente, a sua forma de agir vai ser diferente, a sua forma de se comportar ante aos problemas, aos problemas da vida vão ser diferentes. Deus, ele também, no processo de edificação, ele vai te ensinar a você fazer a leitura dos problemas, não segundo as circunstâncias, mas a leitura segundo o Espírito, que é a leitura correta. Você fazendo a leitura correta das circunstâncias, Deus, ele vai te conduzir à vitória, conduzir a uma vida abençoada em todos os âmbitos da sua vida. E o processo de edificação, o que acontece? Deus vai estar ali edificando todas as áreas da sua vida. Porque quando nós começamos a orar em outras línguas, o que a gente está falando? Tem um livro do Kenneth Hagin que fala como ser guiado pelo Espírito Santo. E a oração em línguas vai fazer você ser guiado pelo Espírito Santo, porque ele vai te guiar em todas as áreas da sua vida. Porque ele está cuidando agora de todos. Realmente, quando você começa, você realmente entregou todos os caminhos. E ele fala, entregue todos os seus caminhos ao Senhor, confie nele, e mais ele fará. E é isso que ele faz. E uma coisa também que vocês vão perceber no processo de edificação é que vai chegar uma hora que você vai estar tão edificado no Espírito que sua mente não vai receber mais falsas doutrinas. Se você estiver ouvindo alguma coisa assim, algum ensinamento, que aquele ensinamento ele é contrário ao que Deus diz na sua palavra, a sua mente não vai receber. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está ativado em você, ele não vai receber. Inclusive, quando você está conversando com outras pessoas também, as pessoas vão falar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O processo da oração em línguas, ele vai conformar sua vida à palavra de Deus. Você vai viver conforme a palavra de Deus, literalmente. De uma forma assim tão forte que assim, as pessoas vão falar coisas, você vai ouvir, mas não vai escutar. Você vai escutar, mas não vai ouvir. O que isso significa? Significa que você vai escutar, mas você não vai considerar o que ela disse. Porque Deus está falando outra coisa no seu espírito. Às vezes uma coisa que a pessoa está falando ali que é tão contrária à palavra de Deus, ele te dá até versículos contestando aquilo ali que foi dito. Então, assim, realmente porque quando você vai sendo guiado pelo Espírito de Deus através da oração em outras línguas, não tem como você ir pelo caminho errado. Você pode ir confiando, porque não há caminho escorregadio quando você está sendo guiada pelo Espírito Santo. E, assim, nas próximas lições, eu vou falar sobre os outros processos, as outras chaves que a oração em línguas ela nos leva, né? Que o David Robertson fala que ela é uma chave, que a oração em línguas é chamada de chave mestra, que é uma chave que conduz a todas as portas. E ela vai estar nos conduzindo a fazer o que precisamos fazer. Vai estar conduzindo a várias práticas espirituais que nós vamos ver lá nas próximas aulas. Vamos para o próximo item, como receber o batismo com o Espírito Santo. Aqui em Romanos 8:26 fala, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa parte aqui ela é importantíssima. Eu peguei esse versículo aqui para mostrar assim, algumas experiências pessoais para que quem deseja ser batizado pelo Espírito Santo, para que eu espero muito que possa ajudar vocês. Eu vou colocar algumas coisas assim, que eu considerei interessantes
na minha experiência pessoal, que eu acho que pode ajudar vocês. Um primeiro item, por exemplo, seria o primeiro item é a gente entender o que é batismo do Espírito Santo, né? Para você, o que é batismo do Espírito Santo? Para que serve o batismo do Espírito Santo? O que vai mudar em minha vida se eu for batizada? Assim, qual a diferença que vai fazer ser batizada pelo Espírito Santo, orar em línguas? Eu saber a resposta dessas perguntas é muito importante, porque às vezes muitas pessoas nem são batizadas porque elas nem sabem para que isso serve. A verdade é essa. E quando você sabe, vai gerar em você um desejo de ser batizado. Vão falar, nossa, isso é importante, eu quero. Aí você vai gerar em você um desejo de ser batizado. Então, esse aí é um primeiro item, né? Outra coisa também que acredito que é muito útil é quando você for lá na igreja, lá na frente, para ser batizado, outra coisa que ajuda bastante é assim, quando nós formos ser batizados, né? Assim, muitas pessoas falam assim, uma coisa que ajuda bastante é jejuar. Aí você fala assim, nossa, Rosana, para que jejuar? Porque muitas pessoas acham que jejum é um sacrifício para Deus. Eu vou fazer jejum, que aí Deus vai ver, nossa, tanto que eu estou sofrendo, né? Passei um dia todo sem comer, aí Deus vai ter dó de mim e vai me batizar com o Espírito Santo. Essa não é a finalidade do jejum. Sabe qual é a finalidade do jejum? O jejum possui como finalidade precípua tirar a nossa incredulidade. Tirar a nossa incredulidade, porque Deus, ele quer nos batizar com o Espírito Santo. O Deus, ele quer nos batizar com o Espírito Santo, porque Deus, ele tem mais interesse se nós temos interesse de ser batizados pelo Espírito Santo, Deus tem mais ainda, porque ele criou um plano para cada um de nós. E à medida que nós somos batizados e começamos a orar em línguas, aquele plano de Deus, ele vai sendo cumprido em nossas vidas. Então, assim, é de fundamental importância a gente entender isso. E outra coisa, assim, outra coisa que algumas pessoas falam também, que vai descer o Espírito Santo sobre você. Gente, o Espírito Santo não vai descer, porque o Espírito Santo já desceu. O Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, o Espírito Santo está aqui. O que acontece? Porque vai descer, fica dando a impressão que as pessoas que não são batizadas no Espírito Santo é como se elas não tivessem Espírito Santo. Isso não é verdade. Porque quando uma pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, ele recebe, como diz no livro de Kenneth Hagin, Zoe, a própria vida de Deus. É o que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos Zoe, nós recebemos a própria vida de Deus, nós recebemos Deus vivendo em nós. Como eu disse para vocês lá nos slides anteriores, o Espírito Santo é Deus. Não existe hierarquia entre Deus, Espírito Santo e Jesus. Não é, a gente não pode pensar que Deus está em primeiro, Jesus em segundo, o Espírito Santo em terceiro do pódio. Não há essa distinção. Todos eles estão no mesmo patamar de igualdade. Não há hierarquia entre eles. E quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo, nós já temos Deus morando em nós. O que é o batismo do Espírito Santo, então, Rosana? O batismo do Espírito Santo o que é? O batismo do Espírito Santo é o enchimento do Espírito Santo. Porque nós já temos ele já está aqui morando. Quando você é batizado, você vai ser cheio do Espírito Santo. E outra coisa também que muitas pessoas falam, né? Que para você ser batizado, você tem que muitos sacrifícios, né? Orar muitas horas por dia, jejuar muitas horas por dia, ler a Bíblia muitas horas por dia,
você precisa ser santo, é porque você não é santo o suficiente, essas coisas. Todas essas, a gente tem que entender o quê? Que todas essas ferramentas, elas não têm por fim convencer Deus a me dar nada. Porque depois, em outras aulas, no próxima aula sobre fé, eu vou mostrar para vocês, Deus já nos deu todas as coisas. Essas práticas espirituais é para nos gerar fé, para que nós venhamos receber o que Deus já nos deu. E uma coisa também, né, porque assim, não sou santo o suficiente, esse tipo de pensamento, ele é ruim, por quê? Porque você vai olhar para você, e você não vai achar, você vai olhar ali que tem algum pecado, então não vou ser batizado pelo Espírito Santo. Você vai sim, porque não é de acordo com a sua justiça própria, mas é por meio de Jesus que nós somos batizados. E a questão do pecado, né? A questão do pecado, eu tenho que ser santo assim. Só que o que eu quero dizer? Existem vários tipos. Existe aquele crente, quanto mais que aquele crente ali, que ele peca e ele não se preocupa. Aquilo ali nem está cauterizado na vida dele. Ele peca, ele não tem nenhum sentimento de condenação, e ele nem quer mudar. Aí esse crente aí ele é um problema, a questão de ser batizado. Mas existem outros crentes, não. Ou existem outros crentes que ele é um crente ali, igual no exemplo que eu falei. Existe um crente que ele é um crente cheio de Deus, ele busca muito a Jesus, ele tem alguns pecados que ele quer largar, de verdade, ele quer, só que ele não consegue sozinho. Você acha que o Espírito Santo não vai batizar uma pessoa dessa? Vai! Essa pessoa vai ser batizada, porque o batismo do Espírito Santo, através que essa pessoa vai ser batizada, ela vai começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai ajudar ela nas fraquezas. E outro aspecto também que eu acho bastante relevante é quando você for, para você ser batizado, né? Quando você for lá na frente, eu acho muito bom você fechar os olhos. Aí você assim, por que fechar os olhos? Porque quando nós fechamos nossos olhos, nós nos conectamos mais facilmente ao mundo espiritual. E, consequentemente, nós nos desconectamos do mundo físico. E nós nos desconectamos, assim, você vai estar na igreja, vai ter uma aglomeração de pessoas, né? Você vai se desconectar das pessoas conversando, vão ter pessoas conversando, andando, olhando para você, então você vai se desconectar dela. E aí você vai receber com mais facilidade o Espírito Santo. Então, assim, com todos esses são pontos que eu achei importante, né? Para que vocês recebam o Espírito Santo. Eu espero, assim, de verdade, que todos recebam. Eu espero de verdade que todos recebam o Espírito Santo. E, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem mandar, que eu respondo posteriormente. Aí, vamos passar. Aqui tem a parte de perguntas, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês mandam para a gente, que a gente responde aqui depois. Esse finalzinho aqui, e não tenham vergonha de ser sobrenatural, porque é isso que nós somos. A palavra de Deus, lá no livro de João 4:24, diz: Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito obrigada, e até o próximo tópico, que é sobre fé.